Olá! E então hoje vamos fazer o porta-travessas para levarmos as nossas travessas, os nossos bolos para casa de quem quisermos, levar uma oferenda ou simplesmente transportar para um piquenique, uma coisa muito prática para fazer, está bem? Então o que é que nós vamos precisar daqui? Vamos precisar, para as alças, 2 bocadinhos de tecido de 38, 39 por 7 cm e meio e vamos precisar de 2 bocadinhos de percinta, uma cor qualquer, porque vai ser para forrar, uns bocadinhos que vocês tenham aí em casa para poderem utilizar, está bem? Depois vamos precisar de 2 bocadinhos de renda, que é opcional, está bem? Podem utilizar ou não. Vamos precisar de 2 barras de 50 cm. Estas têm 14,5 mais ou menos de largura, por isso a ideia será fazer os 19 e então utilizamos ainda mais 2 bocadinhos de tecido que têm 50 por 6,5 mais ou menos, está bem? Mais milímetro, menos milímetro, mais centímetro, menos centímetro. A ideia será ter os 50 de comprimento e no final, entre os dois, ter os 19 centímetros, está bem? São 2 vezes, são a dobrar, está bem? Esta será a parte de fora. Depois vamos precisar de a parte interior, está bem? Que também terá 19 cm neste caso, assim, por os 50, está bem? Assim. Vamos precisar de uma base, neste caso 2 bases, de 50 por 38, está bem? Eu tenho esta e esta, assim. Este vai ser o meu fundo, este vai ser a minha parte interior. E vamos precisar de 2 bocadões de foame, está bem? Foame é este material assim. Assim, está bem? Um bocadinho espesso, tem mais ou menos 4 mm. E também têm de ter os 50 por 38. Neste caso eu deixo sempre um bocadinho maior, porque vou cozer e depois vou rentear o que estiver a mais, está bem? Pronto, por isso, esta parte aqui depois será também dividida a meio, ou seja, nós vamos ficar com uma inteira e vamos ficar com 2 cortadas, porque são as partes de cima. Para quem quiser, e é opcional, eu não vou fazer, mas vocês podem utilizar térmico. Porquê? Porque vai ajudar a ficar com a temperatura por mais tempo. Imaginem que fazem um assado e querem levar de uma casa para a outra, não é? E acaba por ir ali mais resguardado, mais quentinho, até chegar ao destino, está bem? Pronto. Para quem quiser, não é opcional, ainda devem também pôr um botãozinho, está bem? E um bocadinho, pode ser de fita de viés, ou uma fitinha qualquer, ou um elástico que vocês tenham, para depois fazermos o fecho na parte de cima das palas, está bem? Nós vamos começar por cozer a parte grande, a parte baixa, ou seja, vou começar por cozer esta parte de baixo aqui à parte grande, sim, e vamos começar também por cozer e por unir, até posso começar já por aqui para depois vos explicar como vou cortar. Então, eu vou começar pela parte de cima, tá bem? Vou utilizar esta parte e vou utilizar os meus limões, que são lindíssimos. Vou tentar perceber se eles têm alguma direita, se calhar ficam mais giros assim. Então, vou utilizar, vou deixar a parte assim para baixo, que vê-se melhor. Ou seja, as direitas dele serão os limões assim. E eu vou colocar esta parte aqui em cima, tá bem? Podem também, para quem quiser, quem não for utilizar a renda, já pode cozer de uma ponta à outra, tá bem? As 2 partes. Quem for cozer a renda, também já pode cozer, já fica feito. Vamos encostar aqui no cantinho as 3 peças, fazemos uma sanduíche, tá bem? Vou colocar aqui um bocadinho mais para baixo. Fazemos aqui uma sanduíche, assim. E colocamos umas molinhas, uns alfinetes, o que vocês entenderem. E vamos cozer de uma ponta à outra as 2 peças, está bem? Então vá, vou virar para aqui um bocadinho. Apagar aqui a luz e vou colocar aqui mais à beirinha para vocês verem. Assim. Pronto, então eu vou cozer aqui assim. Eu não vou colocar muitos alfinetes, só estou a explicar para vocês fazerem, está bem? Quer dizer que eu cortei isto maior. Peço desculpa que entretanto esqueci de desligar a lâmpada, não é?
E agora o que é que vamos fazer? Eu vou deixar a minha renda aqui para cima, para esta parte amarelinha, mas vocês podem deixar a vossa renda para baixo, também vocês podem colocar para o lado que vocês acharem melhor. Eu vou cozer aqui em cima. E já temos a nossa rendinha cozida de um lado. E agora vamos cozer do outro. Então, vamos utilizar agora vamos fazer as pegas, as alças, para colocarmos nestas partes. Entretanto, eu já cozi a minha parte comprida ao foame, tá bem? Já cozi as duas partes e a parte do fundo. E então vamos fazer as alças para continuarmos a fazer o nosso trabalho. Então temos a percinta, uma eu já fiz, vamos dobrar assim, vamos colocar aqui na pontinha. Neste caso nós vamos cozer só para ajudar a desvirarmos, está bem? Mas depois no final vamos cortar, por isso não há problema em que ela fique muito segura ou pouco segura. Peço desculpa, para aqui, para vocês verem. Pronto. E vamos então cozer aqui na beirinha. Pronto, então agora vamos desvirar aqui a nossa cinta. Então, ajustar aqui só um bocadinho. Aqui, mas eu vou puxar aqui já um bocadinho. Pronto, já vem para baixo. Bem, eu vou cortar esta parte que está aqui, porque depois não fica uma verruga tão grande lá em cima. Se eu aqui na ponta vou cortar, está bem, um bocadinho, só aquela costurinha que nós fizemos. E então vamos fazer o quê? Vamos pespontar de um lado e vamos pespontar do outro. Está bem? Colocar a costura de lado, que é para não se ver. E vamos costurar de um lado e costurar do outro. Agora vou tirar aqui o que está mais de um lado. Vou medir pela outra para ficarem certinhas. Senão depois fica uma alça maior que a outra. Pronto. Assim ficam as duas certinhas. E vamos colocar então na nossa parte. Ora, onde eu vou colocar a alça vai ser aqui nesta parte de cima, que eu quero que a barra fique na parte de baixo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um golpezinho, se vocês quiserem. Se não quiserem podem marcar com a caneta, conforme o vosso tecido, tá bem? Então aqui é o meu meio, certo? E eu para os lados, tá bem? Para os lados, eu vou colocar, ora, assim, deixa eu só voltar a fazer aqui para ver se ficou direitinho, exatamente. Então, para os lados, eu vou medir do biquinho, tá bem? Do biquinho para o lado, 8 centímetros. Então, vamos lá marcar aqui. 8 centímetros. Ora, para aqui. 8 centímetros aqui. Vou pôr aqui no foame. E vou pôr aqui 8 centímetros também. Tá bem? Então, vamos pegar na nossa tirinha e vamos colocar a meio, tá bem? Nem para a esquerda nem para a direita, é no meio e deixamos um bocadinho assim para fora, também lá para dentro neste caso, não é para fora. Pronto, vamos colocar aqui uma molinha, se calhar tem que ser das grandes, não, esta serve. E aqui vamos fazer a mesma coisa, vamos ver onde é que está o risquinho, tá bem? E vamos colocar a meio, deixamos sair um bocadinho para fora e vamos colocar a meio a nossa alça, tá? Então, um alfinete misturado e vamos colocar aqui. Numa destas partes, nós vamos colocar a nossa fitinha de viés, está bem? E porquê? Porque é aqui que ela vai apanhar depois para o outro lado, ou seja, no meio, vamos também colocar aqui a fitinha de viés. Vamos já cozer a fitinha de viés. Deixamos assim um bocadinho, está bem? Um bocadinho de espaço,
2, 3 milímetros. E já podemos cozer aqui esta parte, para não fugir. Podem meter molinhas e devem. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Certo? Sempre assim. Muito bem. Agora aqui a minha linha fugiu. E então vou voltar a colocar aqui o calcador e vou cozer. Posso dar mais aqui uma costura, está bem? À beirinha. Posso seguir com a costura, nem preciso de rematar, que ela já vai aqui ficar direitinha. E vou já cozer esta também. Pronto. Vamos fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, está bem? Vamos colocar aqui. Vamos fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Então, e já volto a seguir, não é? Para não demorar tanto, já volto com tudo feito. Temos depois, então, as duas partes, que são as interiores. E o que é que nós vamos fazer? Vamos, para já, pespontar de uma ponta à outra, está bem? Cozer de um lado ao outro, abrir e pespontar. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Podem colocar alfinetes, está bem? Não se esqueçam dos alfinetes. E agora o que é que vamos fazer? Vamos abrir e vamos fazer já o pesponto, ok? Vamos já fazer, mais. Vamos já fazer o pesponto aqui. Vamos colocar para baixo. Vamos colocar aqui para trás, bem esticadinho. Se quiserem pôr as molinhas, coloquem as molinhas, que é para saberem que não vai sair do sítio. E vamos então pespontar. Pronto, está feita esta parte. E agora a outra parte só não leva isto aqui. De resto é exatamente a mesma coisa. Pronto, agora é aquela hora que vocês vão perceber se bateu tudo certinho, está bem? Eu já tenho aqui a minha parte de baixo e vou virar a frente das minhas barras para a frente do tecido. Para quem achar que precisa de cozer a toda a volta esta parte, assim solta, pode cozer para não fugir nenhum bocadinho de tecido, está bem? Vou colocar deste lado e vou colocar este deste lado, está bem? Vou pôr isto aqui para baixo, pode ficar aqui com estorba, também pode ficar aqui, sem problema. E depois o que é que eu vou fazer? Vou colocar esta parte, que é a outra parte de baixo, a interior, vou colocar frente com frente do tecido, está bem? E agora o que é que eu vou fazer, que é muito importante? Eu vou apanhar aqui todos os tecidinhos, está bem? Não escapando nenhum, para isto ficar tudo certinho. Agora sim vou colocar aqui bastantes molinhas. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos cozer a toda a volta e num dos lados, pode ser num dos lados dos mais compridos, vamos deixar um buraquinho, tá bem? Vamos cozer a toda a volta, deixamos um buraquinho para desvirarmos o nosso porta-travessas. Pronto, então, eu já cortei aqui os cantinhos, tá bem? Já cortei aqui os cantinhos disto. Tirei o excesso de foame que tiver a mais. Aqui podemos cozer estas partes aqui, deixamos esta abertura e podemos cozer as partes que têm o foame e o forro, tá bem? O foame e o forro, deixam só aquela parte do forro aberta, o resto já podem cozer, até fica mais perfeitinho depois quando forem a desvirar. Pronto, assim já não há o perigo de fugir dali. Então vamos fazer o parto. Este parto é um bocadinho difícil, está bem? Com calma, com paciência.
Se calhar o buraco que eu deixei é um bocadinho pequeno, mas já vamos ver. Se for preciso, descoço um bocadinho. Estou aqui a descozer um bocadinho. Pronto, ficou ali na ponta, então dá perfeitamente para descozer. Está bem? Vamos então. Já estou a descozer demais, aqui um bocado ainda estou a rasgar, mas não. Ficou cozidinho mesmo na ponta, por isso é que ele dá para abrir. Pronto, então vamos lá. Pronto, tá? Assim, pronto. Foi por ter cozido muito na ponta, descozeu a ponta, mas não faz mal, ele agora coze direitinho. E então, o que é que nós vamos fazer? Vamos dar aqui um jeitinho aos nossos cantinhos. Está bem? Vamos dar aqui, deixa eu ligar aqui a luz. Vamos dar aqui mais um jeitinho. A gente já vai ali com o biquinho da tesoura. Vamos abrir e... Agora, vocês vão me perguntar, então, mas as medidas são só essas? Não. Vocês podem utilizar as medidas que vocês entenderem, está bem? Se quiserem fazer quadrado, fazem quadrado, para saberem que a parte de cima é metade da parte de baixo. É a lógica disto, está bem? Pronto, eu vou só deixar assim, para vocês perceberem, está bem? Agora o que é que eu vou fazer? Vou pespontar, vou dar um jeitinho aos cantos, vou pespontar a toda a volta e assim fica o nosso porta-travessas, está bem? A solução depois é só meter aqui um botãozinho e apertam aqui em cima, está bem? E está feito o nosso porta-travessas. Eu espero que vocês gostem e até uma próxima.